Ministério Público está fazendo muita coisa, está exigindo. Não, gente, não está. O Ministério Público está fazendo apenas tentando fazer o cumprimento da lei. Uma lei de 1964. Já vi vários incorporadores tentando justificar o fato de não legalizar seu empreendimento na simples justificativa de dizer, não, a gente vende e durante a venda, se eu entender que o projeto pode ser mudado, eu vou mudar durante a venda. Porque se eu incorporar, eu vou ter problema porque eu não vou poder mudar. Aí você imagina, você quando faz uma reflexão dessas palavras, você imagina qual é a boa-fé que esse incorporador está tendo com o adquirente. Nenhuma boa-fé. Isso vocês tenham certeza. Então, a boa-fé, ela não pode ser só uma exigência ao adquirente. Que o adquirente pague em dia suas parcelas, que o adquirente pague em dia a taxa condominial. Não. Vocês têm que pensar, e vocês, corretores de imóveis, também são obrigados a ter a boa-fé contratual, tendo em vista que vocês são responsáveis por aquilo que vendem. Como bem falou o presidente do CRES, ele disse que vocês são hoje a categoria que vende sonhos. E sempre a gente sempre comenta isso, que é efetivamente o grande sonho de cada um é ter uma casa própria. E hoje a gente se resguarda do corretor de imóveis para conseguir esse objetivo. Mas vocês, como corretores de imóveis, precisam efetivamente também ter a boa-fé nos contratos. Né? Vocês, antes de dispor a venda, antes de buscar o adquirente, vocês verificam a situação da empresa. Aqui em Mossoró a gente tem um hábito, até por ser uma cidade pequena, de confiar muito nas pessoas. Não, ele é fulano de tal, ele tem uma construtora há muito tempo, eu confio nele, ou então tem muito dinheiro, eu confio que ele vai construir. Não é bem assim não, gente. Vocês, como corretores de imóveis, vocês têm que se preocupar com a documentação. Hoje já existem muitas decisões judiciais nas quais o corretor de imóveis ele é responsável subsidiariamente pelas obrigações do contrato. Então, o corretor de imóveis que vende empreendimento não legalizado, ele é responsável por aquilo que está vendendo. Assim como é responsável por aquilo que vendeu legalizado, né? Ele tem que entender que no momento da venda dele, ele tem a obrigação de conhecer a legalidade do empreendimento. Ele não pode chegar para a justiça e dizer, não, mas eu confiei na incorporadora. Eu confiei que ela ia fazer isso porque ela nos prometeu. Aquilo que não está no papel, não há como a gente provar. Fica muito difícil para o advogado defender a tese do corretor, que ele viu que o empreendimento não estava incorporado, não estava registrado, no caso do loteamento, e simplesmente continua a vender. Então, acho que vocês hoje exercem um papel fundamental nessa mudança de hábito dos incorporadores. Talvez no início seja difícil dizer, não, mas se a gente chegar para o incorporador e exigir dele, ele vai simplesmente deixar a minha imobiliária e vai para outra imobiliária. Mas se ele chegar na outra imobiliária e a outra disser também que só vem incorporado, aí ele vai procurar outra. E assim sucessivamente. Então, o incorporador, hoje aqui em Mossoró, a gente observa a mudança de mentalidade. Ainda tem uns que resistem, mas há uma mudança de mentalidade, há uma mudança de comprometimento, de tentativa realmente de regularizar. E eu acredito muito essa situação em virtude dos financiamentos imobiliários. Imóvel sem registro, imóvel sem incorporação, você não tira financiamento. Então a gente teve vários questionamentos, vários amigos corretores chegaram e diziam, não, mas esse imóvel aqui, vamos tirar o financiamento? Quando chegava na Caixa, primeiro documento que a Caixa pega é a certidão do inteiro teor do imóvel. Corre lá para o cartório, para o primeiro ou sexto, quando a gente vai analisar, não existe nada lá do imóvel. É uma posse, não existe nada. Muitas vezes o corretor já formalizou um contrato, já recebeu até a comissão de corretagem. Nessa situação, vai ter que devolver a comissão e devolver pedindo desculpa ao adquirente. Porque se o adquirente quiser, coloca uma ação judicial e você vai devolver o dobro do que recebeu. Então, é muito importante vocês ficarem atentos a essa obrigatoriedade de legalização, principalmente em virtude da boa-fé contratual. Vocês precisam, apesar da gente estar discutindo um princípio contratual, muitas vezes a gente imagina que o princípio está muito distante daquilo que a gente ou trabalha ou efetivamente faz, mas não, tudo aquilo que nós fazemos são princípios, né? Muitas vezes, por que a gente respeita, por que não é permitido homicídio? Porque a gente
respeita o princípio à vida. Então, tudo aquilo que nós fazemos, por mais que a gente não entenda principiologicamente, há um princípio por trás disso. Então, vocês precisam estar atentos a essa situação. Outro princípio que eu acho fundamental para que vocês entendam os contratos é o princípio, efetivamente, da relativização dos contratos. Os contratos firmados, aqueles contratos de prestação continuada ou de obrigação continuada, eles podem ser relativizados se neles existirem cláusulas leoninas ou draconianas, que a gente costuma trabalhar, ou ainda se neles constarem obrigações que naquele momento você achava interessante, você achava que podia cumprir, mas um tempo depois você viu que a sua situação reverteu e você não pode mais cumprir. Então é aí que a gente trabalha a relativização dos contratos, certo? Então, passando pelo conceito, pelos princípios, eu gostaria que a gente pudesse realmente iniciar as figuras, as espécies dos contratos imobiliários, porque eu acredito que é nesses contratos que existam as maiores dúvidas ou questionamentos que possam existir. E a gente começa realmente trabalhando com o principal contrato, aquele contrato que todo dia o corretor de imóveis trata ou tenta tratar, que é o contrato de compra e venda pura. Contrato de compra e venda, que realmente encontra a diferença do contrato de promessa de compra e venda. Compra e venda pura é aquele contrato que, no ato, há o pagamento integral do valor e o recebimento do bem imóvel adquirido. Nesses contratos, se a gente estiver trabalhando com contrato em particulares, volto a dizer, a gente está numa relação cível. Então, muitas vezes, nessa relação cível, aquelas cláusulas que são consideradas pelo Código de Defesa do Consumidor como cláusulas abusivas, no contrato cível não. Por quê? Porque o contrato cível não há fornecedor de serviços. Se eu contratar com meu colega uma compra e venda do imóvel, naquele momento, se eu estipulei que se desistir do negócio eu vou perder 50% dele, eu vou ter que respeitar essa obrigação contratual. E não vou poder usar como minha defesa o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que naquela relação eu não sou consumidora de produto nem serviço, porque quem me vendeu não é fornecedor de produtos e serviços. Porém, pelo Código de Defesa do Consumidor, o incorporador e o loteador, ele hoje é um fornecedor de produto. Então, se eu compro um imóvel entre particulares, relação cível. Se eu compro um imóvel entre loteador ou incorporador, relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Nessa relação, há atenção, há necessidade que os corretores de imóvel tenham atenção às cláusulas lá existentes. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes quando o corretor chega com um contrato para a gente assinar, a gente comete, não sei se é o erro ou a confiança exacerbada, a gente não lê o contrato. Simplesmente assina o contrato. Depois, quando começam as obrigações acessórias, é que a gente se preocupa em ver a cláusula que diz isso. E aí a gente fica, e aí, vou receber, como é que eu faço? Então, o corretor de imóveis, ele exerce um papel fundamental nessa, que a intermediação do corretor de imóveis, eu entendo que não é só uma intermediação técnica. Não é uma intermediação de vender um produto em si, mas é uma intermediação também legal. Ele tem que verificar a situação jurídica do empreendimento, ele tem que verificar, tirar as certidões do incorporador, ele tem que verificar, se estiver vendendo entre particulares, os documentos do particular, para verificar se o particular pode passar um registro. Porque na cidade de Mossoró, nós temos um déficit muito grande de documentação jurídica e imobiliária. Vários dos empreendimentos, inclusive empreendimentos do governo, como por exemplo a Abolição 3, a Abolição 4, Santa Delmira, que foi na época da Coab, a constituição desses condomínios, agora é que está havendo a regularização do Abolição 4. Então, por muito tempo, as pessoas que lá moravam não puderam ter seu título de propriedade. Então, eles não podiam fazer a venda, a compra e venda pura. Não podiam efetivar a venda. O que eles faziam era a venda da posse, certo? Hoje, se você, num desses conjuntos habitacionais, se daqueles que ainda não houver regularização, se você vende a posse, tendo em vista que hoje a Coab se transformou na Data Norte,
e não é um ente público estadual, esses imóveis podem ser usucapidos. Então, existem muitas situações de que, não havendo a regularização pelo governo, as pessoas estão entrando com ação de usucapião. É uma tentativa de regularizar a propriedade, porque muitas vezes a gente adquire o imóvel na busca de efetivamente de lá morar, de ter uma residência, um lar. Mas muitas vezes o imóvel é dado em garantia, é necessário dar imóvel em garantia até para se sustentar, para se ter um trabalho, se ter um vínculo. Então, o imóvel que não é legalizado, você não tem como fazer isso, certo? Então, o contrato de compra e venda, há uma necessidade veemente de se analisar essas cláusulas acessórias. Por exemplo, no contrato de compra e venda, a gente pode colocar a cláusula de preempção, que diz que o vendedor, ele tem preferência para adquirir aquele imóvel novamente, né? Então, eu compro o imóvel, mas eu coloquei lá uma cláusula acessória de que, se você for vender o imóvel, a primeira pessoa que você tem que ofertar é a mim. Muitas vezes isso não é visto no contrato. Não é visto no contrato, a gente passa a leitura rápida e não vê. Mas por que é interessante? Porque você pode muito bem adquirir, não querer ficar vinculado ao seu antigo vendedor. Você quer vender para outra pessoa, você teve algum problema com ele, não quer vender, mas os contratos que lá estão firmados diz que você é obrigado a oferecer a ele, nas mesmas condições. Tem outra cláusula que precisa ser obedecida, pelo menos entendida, que é a cláusula da retrovenda. Pela cláusula da retrovenda, a partir da data da transferência, o vendedor pode comprar de novo seu imóvel durante o prazo de 3 anos. Então, você imagina essa situação. Você está com o imóvel, não adquiriu o imóvel, não quer vender o imóvel, mas existe na sua escritura uma cláusula de retrovenda. O vendedor, na época, vendeu porque estava sem condições financeiras, queria dinheiro líquido. Depois consegue o dinheiro, chega para o cartório e diz: olha, existe a cláusula de retrovenda e eu quero comprar o imóvel de novo. Entendeu? Como é peculiar os contratos, como essas cláusulas, muitas vezes até colocadas em latim, por exemplo, notas promissórias pro soluto, pro solvendo. Às vezes a gente vê no contrato, não, isso aqui não deve ser nada não, vamos passar direto. Só que cada uma dessas cláusulas, uma mínima palavra, ela tem uma interpretação extensiva e ela pode lhe trazer, no futuro, algum objeto que você não desejava. Então, qualquer dúvida que exista no contrato, principalmente se a gente estiver tratando de contrato de incorporadora com adquirente, tenham muita atenção, porque os contratos, eles são feitos, são os contratos de massa, são contratos de adesão. Então, se você vende um empreendimento de 800 unidades, é muito difícil que a incorporadora ela vá fazer um contrato para cada um dos adquirentes. Então, ela estabelece um contrato só, padrão para todo mundo. Vocês sabem, vocês vendem imóveis, sabem que quando estão vendendo esses empreendimentos com muitas unidades, é só preenchimento de dados. Você só chega, nome completo, CPF, endereço, valor do imóvel, prestação. Pronto. O restante do contrato, nada é analisado.